E hoje a pergunta é a seguinte: existe o batismo com o Espírito Santo? Existe o Espírito Santo conforme a Bíblia diz que ele nos deixou o ajudador, e você crê que ele está derramado sobre a face da terra e que ele se manifesta desde que nós possamos permitir isso? Dizem até que o homem vem sem manual, e o que não é verdade. Na realidade, o homem tem um manual, que eu chamo de carta de amor, que carta administrativa, que eu chamo de um mapa que te guia pela alegria e a felicidade durante o tempo que você está sobre a face da terra. Não é isso mesmo? O que você me diz a respeito disso? Isso mesmo, a gente, inclusive, estamos no mês da Reforma Protestante, né? Muito legal. Esse mês nós comemoramos, né, a Reforma Protestante, e uma das bandeiras da Reforma foi justamente essa: sola Escritura, somente a Escritura. Não existe outro livro pelo qual devamos conhecer a Deus, a não ser esse. E todos os livros que... É claro que existem outros livros que também são interessantes, com autores bons teólogos, bons servos de Deus, inclusive os próprios reformadores. Porém, eles têm que obrigatoriamente se basear na Escritura. A partir do momento que a ideia de alguém sai da Escritura, sai do que nós já encontramos aqui, aí já não interessa mais. Mas esse é o livro essencial, e é por ele que nós vamos nos basear para conversar sobre o assunto de hoje. E falando na Reforma Protestante, dia 31 de outubro, é aquele dia fatídico que o inferno acabou colocando aí como Halloween. E agora o Bukele lá em El Salvador determinou, né, de que lá não existe essa comemoração. E o inimigo, ele não quer muito, ele diz apenas um dia para que eles possam me adorar e brincar de ser demônio, brincar dessa maldade. Então, amados, nós vamos para o nosso tema, que verdadeiramente é o batismo com o Espírito Santo, e não tem como não ler a palavra, porque em Atos 1, capítulo 4, ele vai dizer assim: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, isso me treme o meu corpo, né? Porque nós fomos agraciados com esse batismo do Espírito Santo para que ele possa morar dentro de nós. É uma dádiva muito tremenda, grandiosa, que não tem palavras nem para descrever. Mas esse batismo não é apenas um evento, mas é uma mudança de vida, que a partir do momento que você toma conhecimento disso e que você acredita e cultiva ele dentro de você, a tua vida é transformada. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Você fazia as coisas injustas, você não faz mais. Então a tua vida fica completamente mudada. É totalmente diferente. Ele muda tudo, muda tuas vestes, muda teus amigos, muda todo o contexto ao teu redor, que você fica numa alegria tremenda, que não precisa mais de nenhum artifício para se alegrar. Não precisa de droga, não precisa de cerveja, não precisa de coisa nenhuma, não precisa de festa, não precisa de prostituição, não precisa de nada. Precisa só que possa cultivar ele em teu coração. Então isso é ser batizado com o Espírito Santo e cultivar ele no coração, cultivar ele dentro de você. Como é que é a tua experiência de viver em Cristo Jesus, de viver batizado com o Espírito Santo? Bom, primeiramente vamos falar dos que duvidam. Isso. Né? Então, algumas igrejas históricas, né, como os batistas mais conservadores e os presbiterianos, calvinistas, eles não creem nessa experiência, né? Eles dizem que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, não necessariamente
tendo um sinal externo dessa experiência, né? Então eles dizem que você batizou, você recebe o Espírito, foi selado e ali é batizado com o Espírito Santo. Eles confundem o batismo de João, que é o batismo da imersão, né? Com o batismo com o Espírito Santo. O meu problema com essa ideia é que tanto João quanto Jesus diferenciou as duas experiências, né? Com certeza. Então, lá em Mateus, no batismo de Jesus, João falou assim, olha, eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, esse tipo de expressão deixa bem claro que são duas coisas diferentes. Completamente né? diferente, distintas. O texto é muito claro. Então, só que eles não acreditam nessa forma, porque lá em Efésios diz assim, um só Deus, um só batismo, uma só fé. Aí eles dizem, se só tem um só batismo, como é que vocês querem dividir em dois? Mas o mesmo Deus, que está no mesmo texto, um só Deus, está em 3 pessoas, né? O que ele estava falando ali, na verdade em Efésios, é da unidade da igreja, que é tudo uma coisa só, né? A gente não pode dividir os que são batizados com o Espírito Santo, os que não são, aí o que é X, outro é da linha tal. Não, todos nós somos a mesma igreja. Inclusive o pentecostal e o presbiteriano são a mesma igreja, né? Eles só seguem linhas de raciocínio diferentes. A gente discorda em pontos que não são cruciais, tipo esse é um. Mas nos pontos essenciais, a salvação pela fé, a graça, a sola escritura, a adoração, tudo isso a gente concorda. Então aqui em Atos, capítulo 1, versículo 4, quando Jesus já se apresentou para os discípulos ressuscitados, né? Ele disse assim, não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou... De novo, ele usa a mesma expressão que João Batista. Pois João batizou com água. Mas esse termo com certeza. Quando a gente fala mais no português, é porque a gente vai adicionar, né, uma outra ideia naquela frase, né? Então, eu vou de manhã, mas posso ir à tarde. São coisas diferentes. Manhã e tarde são duas coisas diferentes. Porém, o contexto é o mesmo, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí aqui embaixo, no versículo 8, ele já dá uma explicação melhor do que seria esse batismo com o Espírito Santo. Porque os apóstolos, nesse momento aqui, eles já eram batizados em águas. Sim. Se eles tivessem recebido o batismo com o Espírito Santo quando se desceram as águas, Jesus não estava falando para eles que ia ser um evento futuro. Ele falou em poucos dias, ou seja, em poucos dias para frente, vocês vão receber essa experiência. Mas eles já eram batizados em águas, né? Então, eu acho um equívoco grande, né? Como um pequeno estudante da Bíblia, que você confunda essas duas coisas. Para mim, as duas coisas são diferentes. Aí no versículo 8, ele dá mais detalhes sobre essa experiência. Mas receberão poder, que aqui está o detalhe, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, agora, Jesus dá um detalhe maior do que seria isso. Tanto João quanto ele não tinha dado tanto detalhe. Agora ele já falou, olha, fiquem aqui em Jerusalém em união, tá? Que vocês vão receber poder. É aí que está a diferença. O batismo com o Espírito Santo, pessoal, ele é um revestimento de poder. Você já se converteu, você já creu na cruz, você já entregou sua vida a Jesus. Agora, você precisa de força para continuar na caminhada. Precisa de força principalmente para evangelizar, porque foi isso que ele falou aqui, ó. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O que é ser testemunha? É você propagar que ele estava vivo, né? Primeiro em Jerusalém, depois Judéia e Samaria. Imagina o medo que esses caras estavam sentindo, os apóstolos. Se eu fosse apóstolo, Jesus falando, olha, segura, se mataram a mim, imagina o que vão querer fazer com vocês. E o Império Romano era o mais poderoso da Terra. Então eles precisavam desse revestimento de poder, que é uma coisa por fora, é externo. Não interno. Por dentro eles já estavam salvos, eles já eram testemunha de Jesus, já tinham crido nele, já tinham visto ele vivo após a ressurreição. Mas por fora, eles tinham que expressar sinais. Para quê? Para confirmar
a mensagem que eles eram testemunha de Jesus. Certa vez eu ouvi o Augusto Nicodemos, que é um ótimo teólogo presbiteriano, analisando os tipos de igreja. Ele falou, olha, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, os pentecostais, talvez a gente tenha que aprender com eles, como eles abrem 10 igrejas, a gente só abre uma. E na hora eu me lembrei desse texto. Porque os pentecostais, eu sou um pentecostal clássico, não sou neopentecostal, né? Mas a gente tem uma força a mais, digamos assim. A gente, inexplicavelmente, a gente tem uma impulsão a mais, uma emoção a mais, né? Uma virtude, não sei, eu não sei explicar. Mas é como se fosse uma motivação a mais para fazer a obra de Deus. E isso é o revestimento de poder. E era isso que os apóstolos precisavam naquele momento. Eles estavam temerosos. Pedro era analfabeto, praticamente. Como que esse homem, semi-analfabeto, né? Porque ele aprendia, ele sabia, como um bom judeu, ele passou pelas escolas judaicas, mas um semi-analfabeto pescador, seria testemunha de alguém diante de reis, diante de majestades, diante de autoridades romanas. Como ele negou Jesus 3 vezes. Como que esse homem que era um negador da fé passa de um ferrenho defensor, mesmo com a espada no pescoço dele? Porque ele estava revestido de poder. Eles oravam e o milagre acontecia, né? Então, como que esse homem alcançou essa bênção? Não foi dele, foi do revestimento de poder que o Espírito deu para eles. Então, pessoal, para a gente ser testemunha de Jesus Cristo, nós temos que ser revestidos de poder. Como é que eu saio daqui de Manaus no meu conforto, vou para uma cidade na África, por exemplo, enfrentar leões, enfrentar muçulmanos, enfrentar religiões radicais, canibais, e não ter medo disso no momento, né? Como é que eu vou chegar lá e falar, olha, Jesus está vivo? Aí o cara me prova que Jesus está vivo. Como é que fica? Eu já vi várias histórias dessas. Missionários foram para lugares hostis, chegando lá, revestidos desse poder, desse batismo com o Espírito Santo, oravam enfermos e eles eram curados. Outra coisa importante, o batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder que nos dá dons espirituais. E esses dons espirituais, eles são usados para a edificação da igreja e para a confirmação da mensagem. Certo. Porque Paulo falou assim, eu não fui a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque Paulo era um poliglota, né? Um erudito, ele entendia muito de história, de filosofia, de judaísmo, de escritura, ele entendia tudo isso. Mas ele falou, olha, eu fui a vocês, não com essas palavras, mas eu fui a vocês demonstrando o poder do Espírito Santo. Como é que ele demonstrava o poder do Espírito Santo? Através do revestimento de poder que Jesus prometeu e que nós entendemos, aí está bem claro o que é o batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, acontece também de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, receber os dons espirituais, para ser úteis na igreja, edificar a igreja, para ser testemunha de Jesus, para confirmar a mensagem de Jesus, acaba utilizando esses dons para benefício próprio. Isso é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Com certeza. Talvez por isso que, hoje em dia, há uma certa resistência com a ideia do batismo com o Espírito Santo. Mas não podemos olhar para o exemplo negativo. Se a gente for olhar para o exemplo negativo, nada a gente vai botar para frente. Vamos olhar para o exemplo positivo, que são a experiência que os apóstolos tiveram. Então Pedro, logo após ser batizado com o Espírito Santo, ele entregou uma mensagem e 3.000 pessoas se converteram. Glória a Deus. Como é que um semi-analfabeto pescador andou com Jesus 3 anos, de uma hora para outra vira um palestrante excepcional? Porque ele pegou a mensagem e destrinchou ela toda. Foi falando, explicando. No final, quem quer aceitar Jesus? 3.000 se batizaram. Isso é impossível, humanamente falando.
para ele chegar nesse nível em termos humanos, ele teria que passar anos e anos numa escola teológica, estudando como Paulo estudou, que ele naturalmente já sabia argumentar as coisas. Mas Pedro não sabia. O que fez ele ter essa autoridade, esse poder? O revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo que aconteceu em Atos 2. Então é assim que nós cremos. Aconteceu com a igreja primitiva e nós cremos que continua acontecendo. Claro, em termos diferentes, mas o princípio é o mesmo.